Graça e paz a todos. Amados, vamos falar sobre igreja, templo físico. Igreja, nosso corpo. Aliás, igreja a gente se entende como eclésia, que é reunião com os irmãos, congregar, nos reunir como igreja. E as pessoas confundem um pouco essas coisas. Quando a gente fala que a igreja é uma reunião entre os irmãos, independente de onde quer que seja, na nossa casa, na casa de um vizinho, num templo feitos de pedra, seja onde for, nas praças. Não, as pessoas colocam que igreja é aquela denominação religiosa, lá que está Deus, lá que nós temos que é a casa de Deus. Primeiro que a casa de Deus é a terra, a casa de Deus é o local, o mundo onde nós vivemos. Tá bom? Então vamos ler lá o livro de Atos, capítulo 17, diz o seguinte, a partir do versículo 24, onde o apóstolo Paulo está conversando ali com eles. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, então Deus fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha a admoestação de Paulo para as pessoas. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo estava ali falando para aquele povo grego que tinha muitas esculturas, eles eram povos muito religiosos, e Paulo estava trazendo o ensino de Jesus a eles, né? Para eles era mais uma doutrina, era mais uma religião, falar de deuses, mas não, Paulo estava falando do Criador dos céus e da terra. Então, repetindo, Deus e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, para que ele mesmo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então, Deus, ele não necessita de algo que nós possamos dar a ele. Não é por subir montes, irmos a templos feitos por mãos humanas, denominações religiosas, seja lá qual for, igreja católica, igreja evangélica, seja onde for. Não é por nada que nós possamos fazer. Então, ele não precisa de nada da gente, nada, porque ele está em todo lugar. Então a gente pode ver aqui, eu separei aqui, só para poder acrescentar, para explicar direitinho, quando ele diz, ele não é servido por mãos de homens, como necessitasse de algo. Eu separei aqui, no livro de Números, capítulo 18, versículo 26, fala sobre os dízimos. Olha o que diz: dê as seguintes instruções aos levitas quando receberem dos israelitas os dízimos que eu dou a vocês como sua herança, entreguem a 10ª parte deles, um dízimo, 2 dízimos, ao Senhor como oferta. Então, dízimos era porque tinham tabernáculo ou o templo de Salomão. Existia um local físico, um templo feito por mãos humanas, tabernáculo feito por mãos humanas, templo de Salomão feito por mãos humanas. E naquela dispensação, que era o Antigo Testamento, existia esse templo. Existia o que? Os levitas, existia os sumos sacerdotes. Levitas, meus irmãos, não são os levitas que a gente vê na igreja que são cantores, não. Eram homens destinados a cuidar das coisas de Deus, somente das coisas de Deus. Eles não trabalhavam fora, só cuidavam das coisas de Deus. Então eles precisavam se alimentar, precisavam alimentar a família deles, já que eles não podiam trabalhar fora a não ser as coisas de Deus. Isso, naquela época, da dispensação do Antigo Testamento. Então, dê as seguintes instruções aos levitas. E quem eram os levitas? Quando receberem dos israelitas. Então isso era uma ordenança para os israelitas. E eu te pergunto, existe hoje templo, tabernáculo? Não. Quem? Onde está o tabernáculo de Deus?
somos nós que somos o tabernáculo de Deus. Somos nós. Tá bom? E quem são esses que cuidam das coisas do Senhor? É o Espírito Santo que está em nós. É Ele que está cuidando desse tabernáculo. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E quem que cuida da gente, que são os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, os filhos realmente de Deus, não criatura, que criatura todos nós somos. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que Ele predestinou antes de criar todas as coisas. Todos nós nascemos pecadores. Deus não é injusto, como muitos pregam por aí. Deus nem escolheu alguns e deixar outros para o inferno. Todos nós estávamos caminhando, a gente já nasce caminhando para o inferno. Que todos pecaram. Não há quem busca Deus. Então, se não há quem busca Deus, o que Deus fez antes da criação do mundo? Escolheu alguns para ser salvo. Ele não escolheu alguns para ir para o inferno, que todos já nascem indo para o inferno. Deus não tem culpa nenhuma disso. Devido ao pecado original, lá no Jardim do Éden, já nascemos todos caminhando para o inferno. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele já estipulou um plano antes de fundar o mundo, escolheu alguns para ser salvos. Então todos somos criaturas de Deus, tanto os justos quanto os injustos. Todos nós somos criaturas de Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. Somente aqueles que Ele já elegeu, predestinou de antemão para sermos santos, santificados, perseverantes até a glorificação. Por isso que não existe perda de salvação para aqueles que são eleitos de Deus. Eles se afastaram do nosso meio, mas na verdade eles nunca foram do nosso, porque se fossem dos nossos, permaneciam. Porque não eram eleitos, eram religiosos que estavam professando uma fé que não era a eleição, era algo da carne dele. Gostou da pregação. Simão o mago, ele creu e foi batizado, mas não eram eleitos de Deus. Judas Iscariote creu, andou com Jesus, fez milagres junto com os outros apóstolos. Fez milagre em nome de Jesus, óbvio. Mas parecia ser um cristão, mas não era filho do diabo. Ele foi eleito para ser filho do diabo. Então, meus amados, nós somos hoje o tabernáculo. Não precisa dar dízimo na atual dispensação, porque não existe mais o tabernáculo físico, o templo físico de Salomão. Voltando lá. Ele não é servido, por 25, versículo 25, ele não é servido por mãos de homens. Não precisa levar dízimo mais, como muitas igrejas pregam aí. Ele não é servido mais com dízimo, como se necessitasse do dízimo, como necessitasse de algo. Hoje, o nosso tabernáculo necessita de quê? Perseverança com o Senhor. Através do Espírito Santo que Ele nos deu, faz com que a gente persevere, a gente possa fazer as obras de Deus. Estão entendendo? Porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Aí saltando para o 27. Aliás, eu tinha separado aqui também, quando eu comentei com vocês aqui, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Em Mateus 11, capítulo 28 ao 30 diz: a guarda do sábado. Por que antigamente, na antiga dispensação, eles guardavam o sábado? Era lei. Sim, guardar sábado. É um dia de descanso. Existia o templo físico. Hoje, como a gente já sabe, o nosso templo, que é o corpo do Espírito Santo, aqui que é o tabernáculo, o nosso corpo, por isso que a gente não pode viver na imoralidade sexual. Fosse a mesma coisa que naquele tempo, lá quando existia o tabernáculo, o templo de Salomão, é como se as pessoas fizessem sexo dentro do templo, do tabernáculo. Como se as pessoas adulterassem dentro do templo de Salomão. Como se as pessoas fornicassem dentro do templo de Salomão. Mas hoje, no templo, somos nós. Por isso que os filhos de Deus, eles não praticam essas coisas. Porque isso aqui é sagrado. É sagrado. Continuamos sendo pecadores, sim. Mas nós não praticamos mais o pecado. E se praticarmos, se pecarmos, o Espírito de Deus vai nos incomodar. E sobre o sábado? Mas tem gente que guarda o sábado. Olha só. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansados. O sábado, na antiga dispensação, era para o descanso.
trabalhou 6 dias e no 7º dia descansa. Hoje, o sábado, é o Espírito de Deus que está em nós. Ele é o nosso descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus é o nosso descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha o descanso, olha o nosso sábado. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que é leve? Por que é suave? Porque nós temos o Espírito Santo, meus amados. Nós temos o Espírito Santo. Então vamos continuar lá. Então a gente já sabe que ele não é servido por mãos de homens, tá? Como se necessitasse de algo. Jesus não precisa mais dos dízimos. Jesus não precisa da guarda do sábado, porque ele é o próprio descanso, tá? E no versículo 27, Deus fez isso para que os homens os buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, porque não existe um templo físico. Ele não está longe de nós, ele está em nós, tá? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. E no versículo 30 diz: no passado Deus não levou em conta essa ignorância. Que ignorância? Buscasse somente as pessoas, ou buscasse Deus nos templos feitos por mãos humanas. Os samaritanos, a samaritana, quando estava conversando com Jesus, falou para o mestre: vocês judeus dizem que a gente busca o Senhor somente lá em Jerusalém, no templo, mas nós samaritanos buscamos o Deus aqui em Samaria, no templo que eles tinham feito lá. Jesus falou aqui para a samaritana: chegará o tempo, aliás já chegou, que vocês me buscarão não em templos feitos por mãos humanas, mas em espírito e em verdade. Então, terminando, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Amados, seja sincero, é difícil entender isso. E eu aqui, eu não estou falando para vocês que vocês não devem ir à igreja, seja lá qual for. Não estou falando isso. Não seja ignorante quando a gente fala as coisas. Só que vocês têm que entender que o templo somos nós. Quer congregar? Seja na igreja, seja em casa, seja no vizinho, aonde for, meus amigos. Tá bom? Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.